Olá, eu sou Ana Soares, sou chefe de cozinha, consultora e tenho um pastifício que faz uma rotisseria, que faz massas especiais artesanais. É um grande prazer estar aqui hoje e fazer parte desse Terra Madre Brasil, o alimento bom, limpo, justo para todos. Hoje, nessa oficina, a gente escolheu trabalhar com a palmeira Jussara, rainha da Mata Atlântica, seus frutos e coração. Também faz parte do meu repertório afetivo do gosto. Ingrediente da arca, aqui ele vem acompanhado de mais 2 ingredientes do nosso patrimônio gastronômico, botarga, que é uma ova seca de tainha, e da mineira trepadeira Ora Pro Nobis. Vamos ao nosso dicionário maravilhoso da arca, não é? Falar um pouquinho dessa palmeira. A palmeira cresce no coração da mata. A árvore tem um tronco reto, fino, branco, acinzentado, que pode atingir uma altura de até 15 metros. 2 vezes por ano, suas sementes são colhidas, geralmente pelas crianças que conseguem subir, não é, nesse tronco alto, e podem arrancar os galhos largos, as bagas roxas, expor o tronco e remover o miolo. Esse miolo é um produto precioso e raro. Tradicionalmente, a palmeira era usada na sua totalidade. As folhas eram usadas para fazer camas e cadeiras, a madeira para construir casas, as bagas para fazer um suco. E assim, hoje, esses usos têm se transformado e temos uma ampla gama de jeitos de consumir esta palmeira. A Jussara está correndo um risco. O palmito é extraído de maneira sustentável como mão de obra dos índios guaranis somente em algumas áreas do nosso litoral. A maior parte é removida por meio de métodos não sustentáveis de extração, por palmiteiros, acarretando riscos destrutivos das palmeiras e da mata. Assunto para o nosso bate-papo que fica para depois. Vamos cozinhar. Aqui eu tenho comigo o Wesley, que está aqui, que é meu companheiro de trabalho, um assistente. Nós vamos fazer algumas coisas com o palmito. Nós vamos fazer uma entrada, que vai ser um carpaccio, não é? Que nós vamos trabalhar com ela, a cabeça dela que está aqui, vamos trabalhar com essa cabeça laminada. Eu já laminei aqui, vocês vejam que beleza, que maravilha. Vamos temperar só com um fiozinho de azeite aromático, também pode ser uma flor de sal, só para gente, uma verdurinha, isso para a gente mostrar um pouquinho ele cru, que era o jeito mais usado pelos povos tradicionais. Depois nós vamos fazer uma massa, aliás, afinal eu sou a rainha da massa, né? E eu trabalho com esse produto, então a gente vai fazer uma massa artesanal, vamos fazer um espaguete com o líquido, com a polpa da Jussara, que tem uma cor linda. Ela vem assim, nós compramos assim, ela vem assim, ela é extraída e depois ela é batida com água. A gente reduziu isso, eu vou explicar depois um pouquinho mais, mas esse é um caldo maravilhoso, especial, que vai dar uma cor muito linda nesse espaguete que nós vamos comer com palmito, de outro jeito, um palmito tostado, que também está aqui, vocês vão ver, e uma Ora Pro Nobis, que também nós vamos colocar. Depois disso, vamos fazer outro carpaccio, um carpaccio do açúcar que eu chamei, um carpaccio que vai ser temperado com um fiozinho de mel, uma coisa já mais com cara de doce, de sobremesa. E vamos também fazer um potinho, não é? Um potinho de grãos, de sementes, que estão crescidas nesse caldo da fruta, da polpa, e que vão com um pouquinho de mel, e que vai com um pouquinho com banana, com fruta, como tradicionalmente ele é comido aqui no litoral. Então vamos começar com a massa, que é a mais demorada, vamos mostrar o processo. A gente aqui tem 2 farinhas, nós misturamos 2 farinhas, uma farinha de sêmola, é uma farinha de grão duro, não precisa ser, pode ser só a farinha de trigo normal. Nós fizemos uma redução dessa polpa, olha como é que ela está grossa aqui.
Nós precisamos que vocês vejam isso. Pode pôr. Nós vamos botar essa polpa. Aqui, em geral, as massas são feitas com ovos. Eu não sei o que acontece aqui, mas que normalmente, com este produto, com a Jussara, com a polpa, a gente não precisa nem de ovos aqui. Pode pôr? Pode pôr, tá? Se quiserem. Então, nós fizemos essa massinha, que nós vamos abrir uma massa como qualquer outra massa, deixa descansar um bocadinho. Aí lá na nossa cozinha, nós já trouxemos meio aberto para também simplificar aqui os procedimentos. Então nós vamos abrir uma folha, deixa assim 15, 20 minutinhos esse descanso, depois a gente abre nesta maquininha aqui, nós vamos abrir aqui. Vamos lá, nós vamos cortar o nosso espaguete. Pronto, olha que beleza, não é? A massa é incrível, ela tem uma textura maravilhosa, olha a cor, é um luxo tudo isso. Nós vamos cozinhar, botamos uma água para ferver, uma água que a gente temperou com sal grosso de preferência, muita água. Não economizem água quando cozinham massa. Nessa massa que nós acabamos de fazer, nós vamos fazer um molho, vamos dizer assim, vamos trabalhar com o palmito, não é? O palmito tostado, que também lembra um pouco essas ancestralidades, esses usos ancestrais, não é? E vamos, na hora que a gente apenas colocar numa frigideira a massa com um pouquinho de manteiga e um pouquinho de azeite, nós vamos saltear junto essas folhas da trepadeira da Ora Pronobis. Temos que chegar agora na sobremesa. Eu vou contar também um pouquinho da sobremesa e depois eu repito na hora que a gente for fazer essa montagem. A gente pegou a semente de aveia, semente de chia, a gente colocou essas sementes para, vamos dizer assim, para estufarem, ganharem corpo no caldo, não é, da Jussara. E aí nós vamos botar com um pouquinho, fizemos com mel, deixamos isso assim como se fosse fazer um mingau, não é? Estamos fazendo um mingau com esse suco e colocar um pouquinho das bananas e finalizar com um fiozinho de mel, com uma ricota fresca. É isso que nós vamos fazer aqui. Uma ricota bem fresca, que pode ser uma coalhada, não é? Pode ser um iogurte, pode ser um outro creme, uma nata que se tenha na área, na região. Então vamos trabalhar, voltar e vamos começar a montar os pratos. Então o primeiro prato é o nosso carpaccio. A gente, aqui porque o Wesley achou maravilhoso, nós vamos montar nesse prato preto para dar esse contraste. Acho que nós estamos trabalhando quase só em branco e preto aqui, que é a minha cor favorita, né? Então vamos lá. Um carpaccio que vocês peguem um lindo prato, não é? Vamos trabalhar assim solto, bonito, esse palmito cru, não é? Que é assim essa dádiva, essa nobreza da cozinha brasileira. A gente vai temperar com salzinho, uma pimenta. Nós podemos fazer um fiozinho. Este azeite aqui é um azeite delicioso, um azeite de limão aromatizado, que nós pusemos as cascas do limão, deixamos a casca do limão ferver, sem ferver, aliás, deixamos ela, aquecemos para ela ficar com esse cheiro, passar esse sabor para o azeite, depois coamos e trouxemos aqui. Aqui a gente fez o mesmo com azeite de manjericão, não é? Para dar esses perfumes deliciosos. E nós vamos aqui finalizar com uns brotinhos de beterraba,
não é? Que lembram essa cor maravilhosa da Jussara, que fazem um corpo lindo com essa Jussara. Um jeito bem simples, não é, de fazer, mas nós podemos também acrescentar. Eu acho que, me lembra, toda vez que eu trabalho com esse palmito, eu acho que o mar fica muito presente na minha cabeça. Então nós vamos aqui acrescentar umas botargas, não é? Finalizar com umas botargas, que são dois jeitos. Se a pessoa não gostar, ela não precisa trabalhar com esse ingrediente, mas que eu também acho um outro luxo da nossa cozinha. Nosso primeiro carpaccio, simples, para apreciar o produto. Bom, agora vamos à massa, vamos ao prato de massa, que é a minha especialidade. Ele ficou lindo, ficou lindo, olha que cor, tá? É maravilhoso. Então nós contrastamos com o próprio palmito, porque é branco. Vamos agora brincar com o preto no branco, branco no preto. A água está fervendo, o sal grosso dá um belo gosto nisso tudo. Botamos um pouquinho de manteiga, vamos passar ela na manteiga e um fio de azeite. Essa massa precisa ser cozida al dente, não deixem a massa passar do ponto, esse al dente que a gente tenha a textura, o sabor, não é? O uso da Jussara aqui, da polpa, ela é muito delicada, ela não interfere no gosto, ela é mais cor. Não é? A gente está fazendo aqui uma massa aromatizada, mas trabalhando com cor. Temos que botar essa verdura aqui junto, só para dar uma graça. Ela pode ser branqueada, a nossa ora pro nobis também, se a gente quiser, mas eu acho que só assim, não é? Para a gente sentir também todas essas texturas, a verdura quase crua, eu acho que é mais saudável, não é? Pronto, é assim que a gente está trabalhando o nosso prato de hoje. E aqui está o nosso espaguete de Jussara com ora pro nobis, não é? E azeites aromáticos. Vamos para o nosso carpaccio de açúcar. Também vamos repetir isso num outro prato preto para este contraste. A gente hoje vai fazer só um movimento aqui um pouquinho diferente, só para alegrar um pouco a vista, mostrar quantas possibilidades a gente tem com esses palmitos. A gente poderia botar também uma bola de ricota aqui embaixo, que quando você vai abrindo, não é? Esse carpaccio, assim, também fica gostoso na sobremesa. Eu gosto muito da ricota também na área de sal e de açúcar. Vamos lá, pronto. Uma coisa simples, um outro jeito da gente manipular e cortar. São movimentos tão, não é? Olha que coisa linda, quantos desenhos dá essa árvore. Então é isto, nós vamos passar um fiozinho de mel. Fiozinho de mel. Esse aqui é um melaço de cana, que eu acho, também gosto muito, é uma coisa que fácil de ter, não é? As abelhas também, outra coisa de mel de abelha nativa, que aqui vai ficar delicioso, um mel mais cítrico, vai muito bem aqui. E aí nós vamos fazer assim, nós vamos botar um pólenzinho
só para, não é, atiçar esse sabor. E nós fizemos, laminamos, a gente deixou as sementes da castanha de molho na água. Vocês podem deixar na água, no molho, para ela voltar, para ela dar esse frescor, para dar essa crocância, retomar ela. Pronto. É isto, muito simples, muito lindo, muito chique, não é? Uma iguaria. E agora nós vamos finalizar com um potinho. Então aqui as sementes foram deixadas de molho, não é? Deixadas de molho no caldo, um pouquinho no caldo temperado com mel. A gente vai botar um pouquinho das bananas. Vamos regar tudo isso com um pouquinho dessa calda, que é aquela que a gente deixou de molho. Mais um fiozinho do mel, do melaço. E mais um pólenzinho para repetir, para meio repetir um pouquinho a solução que a gente acabou de fazer. Aí, simples, fácil. Daqui a gente pode tirar outras ideias, outros jeitos de fazer, não é? Podemos trabalhar com outros ingredientes, mas lembrando que esses são ingredientes da Arca, são ingredientes que a gente quer preservar, que a gente tem orgulho de ter, que a gente quer trazer para o prato de todos os brasileiros e, se possível, de todo o mundo. Muito obrigada. Viva o Terra Madre Brasil 2020!